Olá, esse é o Pedra Angular. Nessa semana nós vamos dar sequência aos heróis da fé. Esses heróis da fé estão descritos lá na carta aos Hebreus, no capítulo 11, e essa galeria de heróis, galeria de personagens que se destacaram pela sua fé, nós vamos nessa semana falar a respeito da fé de Abraão. Falamos nas semanas anteriores a respeito da fé de Abel, uma fé excelente. Falamos também na semana passada a respeito da fé de Noé, o pregador da justiça, e nessa semana falaremos então a respeito de Abraão. Esse extraordinário homem de Deus tem a sua história narrada lá no livro do Gênesis. No capítulo 11, no versículo 26, a Bíblia relata pela primeira vez a respeito de Abraão. Abraão, filho de Terá. E a história dele segue até o capítulo 25, no versículo 8, quando a Bíblia narra então a morte de Abraão. Pois bem, Abraão é um herói da fé. O seu nome está lá em Hebreus no capítulo 11, a partir do versículo 11, quando a Bíblia relata a respeito desse grande homem de Deus e os seus feitos. A Bíblia diz que, lá no versículo 11, que Abraão foi considerado fiel porque creu na promessa que lhe havia sido feita. E que promessa foi essa? Se nós lembrarmos da história de Abraão, nós vamos ver que Abraão era marido de Sara. Sara era estéril e ambos tinham já a idade avançada. E Deus, nesse momento, faz uma promessa para Abraão, dizendo que ele seria pai de uma nação. Ele ouviu da boca de Deus que a sua descendência seria como as estrelas do céu, seria como os grãos de areia da praia, ou seja, ele seria pai de uma multidão. Porém, essa não era a realidade que ele enxergava com os seus olhos físicos. Mas Abraão creu e Deus então o presenteou com um filho. Esse filho, Isaque, o filho da velhice, o filho da promessa. E a partir de Isaque, então, a palavra de Deus se cumpriria, dizendo que ele seria pai de uma multidão. Mas perceba que em determinado momento algo acontece. Em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 17 e 18, a Bíblia vai relatar que Deus, então, pede para que Abraão sacrifique Isaque. Perceba o que diz o texto. A Bíblia diz assim: pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Perceba que Abraão não apenas havia respondido com fé na primeira vez quando creu que Sara poderia lhe dar um filho. Agora, nesse momento, Deus lhe pede esse filho, o seu único filho, o filho da promessa. E Abraão creu mais uma vez. No versículo 19, vai dizer que Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, figuradamente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Meu irmão, minha irmã, perceba que fé maravilhosa. Deus havia prometido um filho para Abraão. Abraão creu nessa promessa. Esse filho, enfim, chega. E nesse momento, quando Isaque tinha ali algo em torno de 13 a 15 anos, Deus então requer de Abraão esse único filho. E Abraão, mais uma vez, responde com fé diante de Deus, oferecendo Isaque como sacrifício. Porém, você conhece bem a história, um anjo aparece e diz a Abraão que ele não precisaria sacrificar Isaque. Abraão, chamado amigo de Deus, lá em Tiago, capítulo 2, no versículo 23. Esse amigo de Deus não mediu esforços para responder a Deus com fé. Por isso, ele é chamado o pai da fé, ele é chamado amigo de Deus. Por isso, Abraão está na galeria dos heróis da fé. E eu e você podemos, à luz da Bíblia, aprender tantas lições com Abraão. Abraão não duvidou, Abraão ofereceu o seu filho, Abraão creu
que Deus era poderoso, inclusive, para ressuscitar Isaac. Meu irmão, minha irmã, nesses dias onde a nossa fé é diariamente provada, eu e você precisamos ter convicção de que há um Deus no céu que está com os olhos e com os ouvidos atentos a mim e a você. Existe um Deus que é capaz de fazer o impossível. Deus é capaz de trazer à existência aquilo que não existe. Quando olhamos para a história de Abraão, precisamos nos inspirar nesse homem de Deus e responder com fé diante dos desafios que se apresentam para nós. Perceba que a fé, a obediência, elas são princípios que movem o reino de Deus. E eu e você podemos, no nosso cotidiano, responder com fé diante das adversidades. Eu e você precisamos ser inspirados por Abraão para, assim como ele fez, sermos também fiéis diante de um Deus que é fiel. A fidelidade de Deus precisa encontrar em mim e em você fé também para responder para Ele. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil, deixe o seu comentário, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para que você possa receber as novidades do nosso canal. E na semana que vem falaremos a respeito da fé de Raabe, essa mulher cuja história está descrita no livro de Josué. Deus te abençoe e até o nosso próximo Pedra Angular.